Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio do Mara Talks e hoje nós estamos recebendo aqui a Isabela, que eu já vou apresentar para vocês, junto com a minha amiga, a doutora Gabriela. Gabi, se apresente para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu sou Gabriela, já apareci aqui outras vezes, sou pediatra, estou junto com o pessoal da Almara também, como sócia, como liderando um pouquinho a parte pediátrica. Vamos lá hoje receber a Isa, apresenta a Isa então para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Olha, a nossa convidada é uma convidada muito importante para nós, principalmente no mundo da primeira infância. Estamos aqui com a Isabela Vasconcelos. Isabela, que é formada em engenheira química, formada pelo Imperial College of London, com MBA em Stanford e ex-consultora da Mixen em estratégias comercial para bens de consumo. Sócia fundadora da Estia Ventures, fundo de venture capital dedicado, pessoal, à primeira infância, a trazer ciência ao mundo da primeira infância. E nós vamos ter um bate-papo super interessante, porque nós vamos falar exatamente sobre essa indústria de alimentação da infantil. Isabela, muito obrigado. Seja muito bem-vinda ao Mara Talks. Ótimo, obrigado, um prazer estar aqui. Para começar, pessoal, nosso bate-papo com a Isabela, Isa, você tem uma trajetória bem interessante ligada à primeira infância. O que te levou a focar especialmente na alimentação infantil como um tema de estudo e atuação? Bom, né, você falou que eu sou engenheira química, né, então, e aí eu fiz um MBA em Stanford, trabalhei muitos anos na McKinsey, sempre com foco em bens de consumo na área de comida, né. E assim, eu saí do Brasil muito jovem, eu tinha 18 anos, aí eu saí de novo com 25, então assim, eu não tive muita exposição a crianças pequenas, a pessoas interagindo com crianças pequenas, então eu não tinha muito conhecimento sobre nada relacionado a bebês e crianças, assim. Nunca surgiu a temática, né, na minha vida, então não me aprofundei. Quando eu engravidei do meu filho, eu estava em Nova York, e eu acabei voltando, né, para o Brasil. Voltei no meio da pandemia, em dezembro de 2020, né, o meu filho nasceu em maio de 21, e eu acho que quando ele nasceu, né, abriu-se a temática de uma forma meio repentina, né, e urgente, né, e para mim, assim, foi muito interessante, porque a minha faculdade, né, Imperial, ela é muito, ela sempre focou muito nos primeiros princípios de tudo, então ela não era decoreba, sabe, ela era uma faculdade que, assim, eu passei 4 anos de engenharia com um lápis. Eu não tinha nem calculadora, assim, sabe? Era uma coisa, qual que é o último software disso, daquilo. Era muito pouco, assim, porque eles queriam mesmo que você entendesse qual que era o primeiro princípio. Porque se você entende o primeiro princípio, a lei de Newton, entendeu? Assim, aí tudo deriva disso, né? Tudo são elaborações em cima, né, de uma lei do universo, né? Então, eu decidi aplicar isso ao meu filho, né? De uma forma... no sentido de que eu queria entender, assim, qual que era a teoria, né? Então, como eu não tinha, assim, tem que fazer assim, ou tem que fazer assado, ou a minha prima fez assim, ou eu vi minha irmã fazendo assim, eu não tinha essa referência, né? Então, a referência que eu tinha era, vamos estudar, né? Vamos ver como que deve ser feito. E aí, né, quando você pensa na primeira infância, você tem vários. Eu, como consultora, comecei a tentar organizar, porque eram muitas temáticas. Era uma temática de alimentação que começa com amamentação, era uma temática de sono seguro, uma temática de desenvolvimento motor, daí tem um desenvolvimento motor amplo e fino, entendeu? Sim. Então não é simplesmente... Aí tem toda a parte cognitiva, tem toda a parte emocional, entendeu? Então, assim... Eu já vi, né, tô nesse mundo há 4 anos, né, meu filho fez 4 agora, faz um mês. E eu vi muita gente, tem que fazer uma universidade para pais, tem que fazer não sei o quê, tipo, realmente, assim, sim, sabe? Se você for estudar profundamente, dá um curso bem fácil, assim, de 1 ano e meio, 2, entendeu? Mas quem vai parar a vida
para fazer isso, entendeu? E as pessoas, assim, e eu acho que não tem esse entendimento de que para você conduzir, né, um outro ser, é necessário muito estudo, né? Eu tô contando, assim, um pouco mais porque para onde a gente chega com isso, né? Então, na verdade, o que eu percebi, né? Eu percebi que a informação, ela estava descasada dos produtos oferecidos. Informação chega mais rápido do que produtos físicos, né? Porque eu percebi que os produtos não seguiam os primeiros princípios. Tinha um descasamento muito grande entre o que fazia sentido científico e o que era oferecido, né, para venda. E isso é muito assustador, entendeu? Quando você pensar que existem diversos produtos perigosos sendo oferecidos hoje no mercado, né? Sim. Sem qualquer tipo de embasamento, né? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu me deparei foi com o saco de dormir, né? 600 bebês, né, crianças abaixo de 1 ano, morrem sufocadas por ano no Brasil, por causa de práticas de sono que não são seguras. E um dos itens mais vendidos é o kit berço, que é aquela coisa que você coloca em volta do berço, que soluciona um problema imaginário, né, que é o bebê bater a cabeça, e cria vários problemas muito reais, entendeu? Enquanto soluciona um problema imaginário. E isso, para mim, é muito contracientífico, é muito contralógico, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que são preferências, tipo, você quer furar a orelha de um bebê? Isso eu acho que vai de uma preferência, tipo, não vai ferir, assim, agora, tipo, a criança correu risco de vida porque você quer deixar o berço bonito, é muito grave, entendeu? E óbvio que você não acha que aquela criança tá correndo risco porque você não sabe, entendeu? Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2022, passou uma lei chamada Safe Crib Act. Então, você não pode mais vender kit berço nos Estados Unidos, entendeu? Então, aí tem toda uma parte regulatória que vem em cima. Então, as pessoas começam a vender coisa para bebê porque acham que é bonito, mas não sabem qual que são as implicações disso, entendeu? Então, para mim, eu fui atrás do primeiro princípio. Perfeito. Sim. Em todas as verticais. Tipo, desenvolvimento motor grosso. Muita gente fala, meu filho não engatinhou, como se isso fosse uma coisa bacana. Mas, tipo assim, não é o esperado, entendeu? Pode ter algum tipo de alteração biomecânica no quadril, entendeu? Não é o esperado, sabe? É precoce? Não é o esperado. É melhor você levar numa fisiopediátrica para avaliar, porque não é o esperado, entendeu? Então, assim, para mim era muito simples. O que me dava confiança era saber, assim, meu filho é um homo sapiens, entendeu? Ele tem a anatomia dele e tem um curso a ser percorrido em termos de desenvolvimento. E, tipo, não tem como fugir, entendeu? É o que é, sabe? Vai ter o controle de cervical, porque essa é a evolução dele, entendeu? Então, me dava muita tranquilidade entender, entendeu? Vamos começar com a anatomia do Homo sapiens bebê. E daqui a gente deriva o resto, entendeu? Então, para mim, era muito fácil refutar coisas que não faziam sentido, porque elas não eram lógicas nem científicas e não eram embasadas em nada, entendeu? Tipo, o filho da amiga da minha prima engatinhou de bumbum. Não existe engatinhar de bumbum. Engatinhar é engatinhar, é a posição de gato, é 4 apoios, entendeu? Então, assim, é muito peculiar, sabe? Quando você a olha, né, por uma lente muito racional, uma coisa que traz muitas emoções, entendeu? Então, aí eu comecei a Estia, na verdade, por conta do desenvolvimento motor. Então, primeiro, eu acabo, assim, eu tenho 12 empresas embaixo da Estia, 4 são de alimentação. Mas eu tenho outras vertentes, eu tenho outras birras com o mercado infantil para além da alimentação. Só que como eu sempre trabalhei com alimentação na Mackenzie, para mim era um lugar mais familiar, entendeu? Era um lugar que para mim... eu conheço, assim, por exemplo, como que o supermercado faz gestão de categoria. Entendeu? Tipo, como que você faz uma política comercial para uma empresa de bens de consumo. Então, como isso era coisa muito mais próxima, né? Eu acabei que eu tenho uma imersão maior e toco mais o dia a dia das empresas de alimentação que eu investi. Mas eu também invisto em outras verticais. Todas focadas no primeiro princípio, entendeu? Então, a alimentação, o que aconteceu? Eu descobri, né, que com 6 meses
a criança começa a comer. 6 meses, mais sinais de prontidão. Ok. Então, assim, o que é isso? Né? Tipo, então, para mim, era muito fascinante, assim, tipo, você imaginar que um bebê não come comida por 6 meses, mais sinais de prontidão, entendeu? Ele tem esse... É muito você levar de volta para a natureza, entendeu? Sim. Sabe? O mamar, etc, sabe? Que aquele é o sustento, né? De um Homo sapiens bebê, né? Então, para mim, eu fui estudar como que ensina um bebê a comer, entendeu? E aí abriu-se um mundo controverso, enorme, de muitas evoluções muito recentes, né? E eu li um livro super interessante chamado Inventing Baby Food, que foi de uma autora americana. Ela é uma historiadora de comida, né? Porque os Estados Unidos é grande o suficiente que pode ter alguém dedicado para estudar a história da comida. E ela passou 20 anos estudando de onde surgiu. Quem teve a brilhante ideia de fazer comida para bebê. E aí eu li e eu falei, gente, isso não surgiu por uma razão sofisticada, inteligente, embasada. Entendeu? A comida começou como uma sopa com pedaços em 1920 e ela virou uma papinha. Por quê? Porque é mais fácil. Porque a mãe tem uma necessidade biológica de alimentar os filhos, né? Dói na mãe se o filho não come. E a gente tem que ir contra essa nossa necessidade, entendeu? Se a gente quer respeitar o nosso filho na trajetória de alimentação dele, entendeu? Então, assim, o que as empresas perceberam? Que se o bebê comesse, a mãe ficava mais contente, mais satisfeita. Perfeito. Então, eles falaram, qual que é o alimento que eu posso fazer para deixar a mãe feliz? Mas não foi qual que é o alimento que faz sentido aquela criança comer, entendeu? E ela trata isso de uma maneira muito pragmática, entendeu? Ela não faz Ela não dá um julgamento em cima disso. Ela simplesmente expõe os fatos, sabe? Então, ela não fala se é bom, se é ruim. Ela simplesmente fala, evoluiu dessa forma. E aí, eu acabei esse livro e eu falei, se evoluiu dessa forma, então não vale nada. Entendeu? Isso aqui não é nada. Isso aqui nada é um bando de gente da indústria de marketing que criou um produto... De consumo, e eu não preciso dar isso pro meu filho. Então, vamos voltar aqui... entendeu? Como que os vikings comiam, entendeu? Tipo, tá todo mundo comendo aí há muito tempo e como que era, entendeu? Como que os bebês comiam na época medieval, entendeu? Vamos lá, vamos entender como que a galera come, né? Porque todo mundo come, E aí, enfim, aí eu me apaixonei, né, nesse mundo e eu percebi, assim, que infelizmente, né, tipo, as empresas que eu investi são contraculturais. Porque a cultura, ela é tão forte em cima da não ciência, entendeu? Em cima de, sei lá, dogmas, paradigmas, entendeu? Consumo por consumo. Entendeu? Que assim, não vale nada, entendeu? E aí você tem que gastar um esforço enorme e ser hostilizado. Com certeza. Entendeu? Por falar coisas científicas, entendeu? Mas foi basicamente isso, assim. Então, para mim, eu falo que, assim, a gente tá na pirâmide de Maslow, a gente tá no primeiro andar, assim. Eu não tô nem falando da realização do meu filho, eu só quero que ele coma, entendeu? Que ele se vista, entendeu? A gente tá, tipo, num lugar onde não existem produtos básicos com ciência para as crianças brasileiras. E aí, Isa, quando você fala, assim, né, da introdução alimentar, que a gente já vai entrar nisso, que hoje em dia tem um monte de nome, um monte de sigla, um monte de regra. Você acha que isso para os pais, isso acaba confundindo mais eles? Ou você acha que isso ajuda? Você acha que... Eu acho que, assim, a gente, voltando ao fato que você tem que passar 2 anos estudando para realmente entender o que é, entendeu? Eu acho que a gente onera muito os pais no aprendizado das crianças, no aprendizado do que eles têm que fazer, e que a gente deveria ter outros órgãos ajudando isso, entendeu? Então, eu vejo muito, por exemplo, você pode falar, Gabi, quanto tempo você teve quantas aulas de nutrição você teve na cadeia de pediatria? Não, pouquíssimas. Eu fui estudar depois, porque eu me interesso, que eu gosto, mas pouquíssimas. Exatamente. Então, você pega uma pediatra que se formou em 1980 e pede para ela fazer a introdução alimentar... Sim.
Não, ela vai fazer Entendeu? a de 1980. Entendeu? Nas 8 horas que ela passou de nutrição em pediatria, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que eu acho que é confuso porque são muitas informações que se você quiser ser uma pessoa responsável com seus filhos, você tem que absorver. Mas eu acho que é super injusto que a carga fique tanto em cima dos pais, entendeu? Então, por exemplo, vem muita gente, eu quero fazer um app para os pais. Eu falei, gente, os pais não aguentam mais, entendeu? Tipo, tá todo mundo sobrecarregado. Sim. São muitas coisas. Tipo, você manter seu filho vivo, entendeu? Tipo, 1 ano, é muitas coisas, entendeu? Sim. Tipo... Você tem que lembrar de, tipo, virar a coisa da panela, entendeu? Fecha isso, fecha aquilo, sabe? Bate na quina. Sim. Tipo, o mundo já não é desenhado pra gente, entendeu? Então, pra mim, é muito mais assim... Como que eu dou um produto que resolve, entendeu? E não... É óbvio que é confuso, porque é super sofisticado. Então, assim, a gente tem uma nutricionista infantil. A pessoa estuda 5 anos para aquilo, entendeu? Para você achar que você tem o mesmo nível de compreensão, sabe? Que volta a um outro ponto que, assim, a expectativa em cima do pediatra. A gente sabe que a sobrecarga hoje em cima do pediatra, e a gente ainda tem isso no Brasil, o pediatra passa o celular. Passa. Né? Passa o WhatsApp, e tem essa expectativa dessa disponibilidade 24/7, entendeu? Em cima desse profissional de saúde em particular. E é interessante entender, assim, tipo, onde que é o limite disso, né? Como que o pediatra impõe um limite, né? Por exemplo, a pediatra do meu filho não tem WhatsApp. Ela fala, se o seu filho tá mal, me liga, que eu quero falar com você. Entendeu? E eu acho que isso cria uma barreira bacana, entendeu? De eu virar e falar assim, isso é relevante o suficiente para eu ligar para ela? Perfeito. Entendeu? Ou ela fala, eu ligo no consultório. Aí eles falam, a doutora tá em consulta. É para interromper? Aí eu penso, será que é relevante o suficiente para interromper? Ou será que eu posso esperar ela acabar a consulta e pedir para ela me ligar? Entendeu? Então, assim, eu sei de várias empresas que tentam fazer gestão de WhatsApp de pediatra. Sim. Entendeu? Porque esse profissional tá sobrecarregado. Mas como que você explica para uma mãe que, tipo, às vezes nem tem um convênio, que na verdade, olha, você vai ter que passar numa nutri infantil. Você vai ter que passar numa fisioterapeuta pediátrica, você vai passar numa terapeuta ocupacional, você vai passar numa fono. Porque essas são o time multifuncional, são coisas diferentes, as pessoas estudaram coisas diferentes, entendeu? Mas a gente não quer aceitar que tem outras coisas que precisam ser cuidadas, porque aí realmente a carga fica enorme, entendeu? Esse é um grande desafio estrutural. Sim. Né, Isa? Totalmente estrutural. E, claro, com seus desafios, mas a gente precisa discutir, porque a gente tem que ter um olhar para o futuro. Mas a gente precisa de mais gente para discutir junto, entendeu? Por isso que eu acho que você tem que ter o Inmetro, alguém no Inmetro tem que virar e falar, não pode mais vender. Perfeito. Acabou. Entendeu? Não é mais para vender? Antes de você falar isso, quais foram vamos falar assim, as piores coisas que você encontrou na alimentação infantil? Já que você tocou, não era mais para vender. É que assim... Você lembra de alguma coisa? Ou sei lá, o que mais te preocupa, o que assim, que você olha e fala, fosse, nossa, isso não dá. Que te chocou? Olha, eu vou falar assim, como uma pessoa de bens de consumo que já olhou muita comida, a gente pensa muito como que o supermercado organiza o supermercado. Entendeu? Como a gente foi condicionado a comprar coisas de uma maneira não tão intuitiva, entendeu? O mercado é do jeito que é porque é mais barato você deixar o freezer e os congeladores nas pontas, porque você não tem que puxar a fiação para o meio da loja. Não é porque é melhor para você comprar dessa forma. Perfeito. Entendeu? Então, assim, hoje você tem, tipo, vários segmentos, né, diferentes de pessoas comprando coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos e começou toda aquela onda de leite vegetal. Nossa, eram umas crises nos supermercados de que se a pessoa que comprava leite também era responsável por leite vegetal. Entendeu? Porque é outra coisa. Não é leite, entendeu? Não vem do leite. Então, mas aí joga pra onde? Joga pros saudáveis. Entendeu? E a pessoa vai acumulando nos saudáveis e ela acaba tendo um monte de coisa que não faz sentido.
entendeu? Então, hoje o supermercado é gerido dessa forma. Perfeito. Quem toca alimentação infantil no supermercado? Quem deveria tocar? No meu nutricionista, óbvio. Com certeza. No meu mundo ideal, Sim. entendeu? É ela com uma pessoa... Eu acho que assim, eu adoraria que os supermercados contratassem as nutris infantis para fazer consultoria, etc. Porque ela que conhece de alimento infantil, entendeu? Então, assim, o supermercado não é organizado de uma forma que tem alguém com o conhecimento de 2025 comprando os produtos para expor no infantil. Então, o que é o infantil hoje? É fórmula, cereal e papinha. Perfeito. Entendeu? Mas isso não é infantil. Sim. O que é infantil? Uma manga? Sim. Um abacaxi? Sim. Entendeu? O supermercado inteiro pode ser infantil. Uma banana. Entendeu? Um Então, arroz, feijão. é muito mais sobre Exato. comunicação do que sobre produto. Então, Sim, com certeza. então, onde que estão os produtos? Os produtos estão assim, a pessoa que compra iogurte infantil. Mas o que que faz do iogurte infantil? É por causa de um licenciado? É porque um personagem falou que é infantil? Sim. O que que faz de um produto infantil? Por que que a gente definiu que aquilo é um produto infantil? Entendeu? Eu lembro que eu comprei... meu filho adora milho. E eu comprei aquele milho do Mickey, da Bondelli, que é ótimo, é só milho. Sim. E ele virou pra mim e falou assim, mãe, por que esse milho é do Mickey? O que que faz dele ser do Mickey? E eu falei, boa pergunta, nada. Daí eu fui explicar pra ele. Eu falei, olha, o Mickey é um personagem, essa empresa comprou a carinha do Mickey pra imprimir aqui, mas ele é o mesmo milho. Entendeu? Não sei se tá um pouco precoce, com 4 anos. Sensacional. Pra explicar o que é, entendeu? Mas, assim, explicamos, entendeu? Sim. Então, assim, não é porque... Então, assim, tem muitas nutris que até brincam, pegam, tipo, coisas saudáveis, compram stickers e colocam e falam, pronto, é do Homem de Ferro. Uhum. Eu fiz ele infantil, pronto, entendeu? Sim. Então, assim, o que me assusta é a falta de conhecimento, entendeu? Que aí joga para responsabilidade de cada pessoa, entendeu? Perfeito. Qual que é a responsabilidade dos pais? Qual que é a responsabilidade do varejista? Qual que é a responsabilidade dos profissionais de saúde e dos conselhos que regulam eles? Qual que é a responsabilidade das empresas, entendeu? Todo mundo tem uma responsabilidade, mas a gente jogou tudo isso para os pais. Sim. Entendeu? Então, assim, no momento que você entra num supermercado altamente conceituado e vai lá e tá escrito alimento infantil. E tem aquela seleção, você parte do pressuposto que aquele supermercado sabe, mas esse é um pressuposto errado. Por que o supermercado sabe? Perfeito. Entendeu? Então, a gente entra numa questão de crise de confiança, entendeu? Sabe? Porque, e a gente tem que falar, qual que é a responsabilidade desse supermercado? Uhum. Você está escolhendo expor esses produtos como alimentos infantis. Você está falando que aquilo é um alimento infantil. Se a gente criar uma área de alimento infantil e colocar um abacaxi picado, o que acontece? Entendeu? Mas estamos aí, no corre, a gente tem que ver quanto gira produto X, quanto gira... E as pessoas não querem fazer essa experiência, entendeu? Perfeito. Não querem ser o primeiro a fazer, entendeu? Porque não quer, entendeu? Então, assim, tem produtos medonhos que, tipo, que eu falo assim, por que tem, por exemplo, tem uma papinha no mercado que é indicada a partir de 6 meses que tem 15 gramas de açúcar. Entendeu? Ah, é o docinho da fruta. Tá bom. Mas assim, você tacou 20 morangos aí, entendeu? Tipo, o bebê não ia comer 20 morangos, entendeu? Então, assim, na comunicação a gente acaba se perdendo, entendeu? E tem um produto que não tem açúcar adicionado. Tá, mas, tipo, frutose, assim, sabe? É outro tipo de açúcar, mas não deixa de ser açúcar. Sim. Entendeu? Então as coisas começam a se confundir. Entendeu? Então, assim, eu não vou dizer que esse é o produto mais medonho, mas essa comunicação me assusta muito. O docinho da fruta, entendeu? Me assusta, cara. Boa. E eu acho que isso, né, quando a gente fala, a gente já entra nos produtos feitos para bebês, né, que, na verdade, não são feitos para bebês só porque eles contêm, não contém açúcar adicionado ou não contém sal adicionado, mas... Às vezes, até o formato de apresentação do produto, por exemplo, é muito né? interessante, Gabi, porque, na verdade, a Anvisa regula produtos infantis do 0 aos 3 anos, com uma regulação de 1998, que foi aberta a consulta pública, mas eles não
Foi muito... A gente participou, a ESHA contribuiu na consulta pública. Eu tive ligações com a Anvisa. Foi muito interessante, assim, porque eles falaram que eles queriam consolidar as regulações de alimentos infantis e eles queriam coisas que ou eram alinhadas com o Codex ou eram baixo impacto. Então, uma coisa era proibir açúcar adicionado, que eu ainda acho que a gente deveria ter um limite de açúcares, tá? Mas proibir açúcar adicionado, porque a gente tem hoje produtos com açúcar adicionado. Sim, Perfeito. Para bebês de 6 meses. E açúcar é um ingrediente opcional permitido pela regulação de 98. Então, a primeira coisa que a gente falou, vamos falar que açúcar não é mais permitido como adição, entendeu? Eles avaliam isso como alto impacto, porque tem muitos bebês no Brasil que dependem daquele alimento. E que se sumir de um dia para o outro, aí você tem que pensar no impacto na saúde pública. Populacional, né? Não é entendeu? Só pra... Não é tão simples assim. Com certeza. Então, assim, aí você pega a lei de 98. Aí a lei de 98 é baseada no Códex de 81. Então, você acha que a lei é de 98, mas ela não é, ela é de 81. Sim. Aí você olha o Códex de 81, ele é baseado em 68. Entendeu? Então, na verdade, não é uma lei de 68, é uma lei de 98, é uma lei de 68. 68. Entendeu? Então, assim, daí você vê qual que é o papel da regulação. Mas a Anvisa, ela não tá lá, tipo, acordei hoje, qual regulação eu vou mudar para impactar, entendeu? Ela tá, tipo, quem tá enchendo mais o saco que eu preciso resolver, entendeu? Então, tipo, se alguém não instigar, se alguém não... Vamos abrir uma consulta pública, vamos conversar sobre isso, etc. Entendeu? Então, assim, e aí como que a mãe média, entendeu? Vamos aqui, sabe? Tudo é difuso, né? O interesse é difuso. Como que se organiza o interesse difuso, entendeu? A minha pergunta para você era essa, porque eu ia perguntar exatamente, olhando para os pais, não tem como. A gente sabe que eles estão sobrecarregados. Mas como que os pais poderiam desenvolver esse olhar um pouco mais crítico? O que se a gente pudesse deixar algumas dicas para esses pais que estão chegando em observar nesses produtos? Assim, de rótulo, de rótulo, tipo, você sabe? acha o que você acha? É, exatamente isso. O que você orienta, né? Vai no supermercado, olhou ali. O que é um produto que tem que olhar? O que as Nutri sempre falam é olha a lista de ingredientes. Se tiver um nome estranho, não compra. Entendeu? Tipo, nunca ouvi falar isso, entendeu? Tipo, se for, sei lá, milho, aveia, ovo. Seico-isolarice resinol. Esquece, põe de lado. Talvez não, entendeu? Ou até sorbato de potássio. Por que tem sorbato de potássio aqui, entendeu? Benzoato de sódio no produto para... Não sei, entendeu? Tipo, edulcorante, sabe assim? Sim. Então, assim, só... lê, entendeu? Tipo, se parece ser algo que você conhece o nome, ok, entendeu? Tipo, porque eu acho que o que aconteceu? A gente teve avanços importantíssimos com conservantes na questão de segurança alimentar. Sim. Né? Então, eles são uma parte importante da cadeia, é inegável isso. Mas a gente também teve avanços tecnológicos que permitem a gente deixar de usar alguns conservantes, tipo atmosfera modificada, ultracongelamento, que permitem que a gente processe a comida de uma forma que não tenha que usar tantos aditivos. Então, assim, eu acho que a gente estava num lugar onde não tinha nada. Perfeito. Aí a gente foi para um lugar onde acho que a gente pesou a mão um pouco e tem um meio termo. Entendeu? Tem um meio termo. Agora, assim, o que me assusta muito, por exemplo, é tipo comida fora de casa. Restaurante. Você não sabe que molho de tomate o restaurante está comprando, você não sabe, entendeu? Perfeito. Então, assim, tem um aplicativo chamado Desrotulando, né? Que ele também dá... dá uma nota para alimento, basicamente assim, ó, tem 10 aditivos, tem não sei o quê, e aí você escaneia no app, no código de barra e aparece uma nota. E aí, assim, tem coisa que é nota 5, tem coisas que é nota 100. Então, se você não quiser ler o rótulo, é um jeito muito rápido de você... Assim, não é perfeito, tá? Para engenheira química aqui, mas quebra um galho. Ajuda. E aí eu ouvi de um projeto super interessante de uma moça, e já tem nos Estados Unidos isso, um aplicativo para restaurante,
que dá nota para os insumos que o restaurante usa. Nossa, que legal. fantástico. Entendeu? Porque senão, você tá indo num restaurante, você não Você sabe. não sabe, a gente não sabe. Perfeito. Entendeu? E existe o desrotulando para restaurante nos Estados Unidos. E aí, agora... Então, quem sabe alguém desenvolve aqui. E aí, agora tá aparecendo um tipo de desrotulando para produto de beleza. Que é um Isso- outro produto. isso Que é um também outro é super problema legal. E é enorme. um outro buraco. Outro buraco. Sim. Então, assim, existem aí... Mas aí, como que você monetiza isso, entendeu? Tipo... Sabe, a pessoa vai pagar, eu acho que o desrotulando vale pelo menos uns R$50 por ano, entendeu? Tipo, sabe? Sim. Então, Não, mas ele tem a versão paga, né? que mas é mais... R$5. É. Não, Por mas ano. assim... Sim, mas eu acho que, assim, cada vez mais, eu acho que esse tipo de transparência, né, e quais são as ferramentas, né, porque eu sou engenheira química, eu pego um rótulo, eu mato em 2 segundos, mas Sim. as pessoas não têm esse Não, conhecimento. E eu entendeu? trabalho para a indústria há bastante tempo, porque agora o que a gente mais quer é tentar fazer o industrializado parecer saudável. Sim. Então, se você não tiver essa preocupação, a indústria quer mostrar isso para você. Por mais que seja um alimento processado, ultraprocessado, eu quero que ele tenha a aparência de ser saudável. Sim. É uma busca da indústria para isso, né? Sim, claro. Então, assim, eu acho que vem, tipo, sabe, eu tenho, né, investi na Papai que Fez, né, que é uma empresa de alimentação infantil, e eu falo que, assim, se a gente quisesse ser 10 vezes o tamanho que a gente é, não teria sido difícil. Mas a gente não sei se eu dormiria tão bem, entendeu? Tipo, Sim, sim. eu não vou fazer isso, entendeu? Você com você mesmo depois. Sim. E pode ser, assim, besteira, entendeu? Tipo, eu não acho que eu sou melhor que ninguém, mas, por exemplo, na festa do meu filho, eu não dou açúcar. Eu faço todos os o bolo com tâmara. E aí as pessoas falam, mas eles já comem, isso aqui. Eu falei, mas eu não preciso dar. Sim, com certeza. É uma escolha sua. Eu não e- preciso dar. Sim. Isa, Entendeu? já que você citou a Papai que Fez, na verdade, você investe na Papai que Fez e também na Petit Papá. Fala um pouquinho para nós das duas e fala o que te motivou a estar com a Papai que Fez e a Petit Papá. Então, a Petit Papá é a gestão de categoria responsável do supermercado. Então, assim, se tivesse uma Nutri infantil fazendo a gestão de alimentação infantil no supermercado, ela faria a Petit Papá. Porque a alimentação infantil, ela é uma loja dentro de uma loja. Ela é um mini supermercado dentro do supermercado. Você teria que pegar lá 25% Sim. e fazer um supermercado infantil. Entendeu? E o que seria? Rótulo limpo, ocasião de uso. Então, tem muita gente com dificuldade de montar a lancheira. Sim. Entendeu? Então, por que se o supermercado organizasse uma área de alimentação infantil, não podia ser assim? Reguladores, construtores energéticos. Pega um de cada. Entendeu? Sim. A gente que inventa, tipo, o supermercado que decidiu que ia ter iogurte, entendeu? Tipo, ele pode decidir o que ele quiser, entendeu? A gente que criou esses nomes para essas categorias, entendeu? Posso usar a sua resposta para deixar uma dica para as escolas que pedem Pode, o claro. lanchinho? O papai tem que mandar o lanchinho na sexta-feira, que a gente tem o dia do lanchinho. Vocês poderiam pedir para os papais assim, ó, essa categoria dos construtores, né? Assim, esses são termos um pouco sofisticados, mas- construtores reguladores Sim, energéticos. Mas assim, energéticos, pensa, um carboidrato, uma proteína, uma fruta. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e por que o supermercado não pode organizar desse jeito? Você organiza do jeito que você quiser, entendeu? Você que cria, você que decidiu que você ia imprimir lá e colocar iogurte, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o poder que a gente não, né? Que eu não tenho, mas assim, você pode mudar tudo em qualquer momento, entendeu? Óbvio que depois você tem que ensinar as pessoas, Sim, etc. sim. Mas isso foram todas coisas que a gente criou, a gente não precisa ficar insistindo nelas, entendeu? Então, a Petit Papá é isso. Ela é como que você organizaria um supermercado infantil se você quisesse, entendeu? Já a Papai que Fez é a alimentação infantil ultracongelada, né? Por grupo alimentar. E aí hoje a gente tem a linha sem sal, a gente tem a linha com sal. Qual que é a ideia, né? A gente na linha sem sal, a gente tem a linha Cubos e a gente tem o BLW. O Cubos a gente faz por grupo alimentar, a gente não faz marmita. Muitas empresas de alimentação infantil congelada fazem marmita, mas marmita não é um produto que faz muito sentido para um bebê que está aprendendo a comer.
Por várias razões. Primeiro, porque você vai pegar e você vai falar, é 180 gramas. Mas por quê? Entendeu? Essa é a média aritmética, entendeu? Dos bebês, entendeu? Então, se você pega a média, você necessariamente vai errar, porque metade vai ficar com fome e metade não vai querer comer, entendeu? Então, assim, você pega um valor X, entendeu? E tenta adequar para um bebê que tá tentando aprender, etc. E a gente quer que o bebê coma o máximo possível a comida da casa. Então, assim, por que você vai vender arroz para uma mãe que tem arroz em casa? Sim. Ou que pode fazer arroz? Não é nem econômico, entendeu? E assim, você olha, 180 gramas, tipo, a gente faz cubinhos de 25 gramas. Então, por grupo alimentar. Então, você pega só o que você precisa. Então, você tem, tipo, uma cenoura assada, não pega meu grupo 4, usa só cenoura. Então, as pessoas falam, quanto custa uma refeição da papai que fez? Não sei. Não sei a fome do seu filho, não sei o que você vai usar junto da sua casa. Eu sei que se você pegar um cubinho de cada, vai dar R$16. Mas se você só pegar um cubo de proteína, vai dar 3, mais do que você pagou no mercado, entendeu? Então, então a gente dá essa flexibilidade até para ser mais responsivo com relação ao que o bebê quer. E tem um impacto social absurdo de não descarte de comida. Óbvio, com certeza. A gente pensa muito Você abre uma marmita de 180 gramas, o bebê não come, você joga no lixo. Sim, com certeza. Entendeu? Então a gente fala, se for para perder, você perde 25 gramas. Porque o nosso papel é apresentar os grupos alimentares. A gente escolhe quando e onde o bebê come. E ele escolhe se e quanto ele come. Perfeito. E a gente tem que aceitar isso. Sim. E é muito interessante que, por exemplo, você acha que um bebê de 1 ano come mais ou menos que um bebê de 6 meses? Um bebê de 1 ano? É. Mais ou menos que de 6 meses? Caloricamente. É que a gente vai entrar em um outro detalhe. Mas eu vou falar pra você o que todo mundo responderia. De 1 ano. Mas, na verdade, é o de 6 meses. É o de 6 meses. Por quê? Porque do 0 a 1 ano, o bebê triplica o peso. Do 0 aos 2 anos, o bebê quadruplica o peso de nascimento. Sim. Então, ele começa a crescer mais devagar. Outra coisa que acontece com 1 ano, que todo mundo fica super estressado. Um bebê que adorava proteína começa a comer carboidrato. Sim. E as pessoas ficam super confusas. Entendeu? Por que não quer mais comer carne? Por que não quer mais comer frango? Tá bom, porque ele começou a andar. Ele precisa de energia. Então, assim, o bebê tem essa consciência. Sim. Entendeu? Mas tem bebê que anda entre 10 meses e 1 ano e meio. Então, você não consegue fazer marmita para bebê que anda e quer mais carboidrato, entendeu? Então, assim, Sim. Você precisa ser responsivo, senão você fica louco, entendeu? Vou pesar quanto meu filho vai comer. Tem gente que faz isso, 200 gramas. Por que 200 gramas? Às vezes eu vou pro clube com meu filho e eu vejo a galera colocando assim, você só pode levantar quando você acabar o prato. Eu falei, dá desespero. Quem determinou foi o tamanho da concha que o restaurante decidiu colocar lá, entendeu? O cara no olhômetro virou e falou assim, acho que isso aqui tá bom pra minha filha de 4 anos. Que informação eu tenho da capacidade de processamento metabólico do meu filho, do gasto energético? Eu não sei quanto ele tem que comer. Eu não posso falar, tem que comer isso, é 300 gramas, é 200 gramas. Se a gente falasse para um adulto, você não pode levantar até você acabar de comer, o que o adulto ia falar? Não enche o saco. Não enche o saco. Entendeu? E, Não, e o mais interessante, você tá falando assim, e a quantidade é importante, mas a qualidade não se discute, né? Não, uma vez, o meu filho, a gente tava na praia, e ele tinha 9 meses, e ele tava comendo lixia. Ele comeu 20 lixias. Ele ia pegando. A minha mãe falou assim, você não vai falar pra ele parar de pegar? E eu falei, mãe, eu prefiro que ele come, passe mal, e entenda que ele comeu demais, do que eu virar e falar 5. Que informação eu tenho? 5? Acho que 5 lixias, acho que tá bom. Eu não tenho, e eu não sei, sabe? 4 lixias. 2 lixias e meia, sabe? Por dia só 5 e tá tudo certo. Entendeu? Eu acho que 5, sabe? Então é muita arrogância minha achar que eu consigo, chutar o tamanho do estômago dele, entendeu? Então é uma loucura. Então, ou você confia ou você vai ficar maluco, entendeu? Sim. Não, agora não, foi 6. Não dá pra viver assim, entendeu? Em casa eu falo que eu prefiro ela comendo a lixia, comendo a maçã, a banana dela, do que ela me pedisse qualquer outra coisa. Eu prefiro que ela coma isso do que comer uma bolacha com um doce, qualquer coisa. Teve um dia que meu filho comeu 7 bananas. Nossa.
Hoje ele odeia banana. Mas assim, hoje, né? Amanhã a gente não sabe. Mas ele começou a odiar a banana quando ele viu um macaco comer banana. Aí ele associou que banana era comida de macaco, que não era pra ele, mas... Entendeu? Mas panqueca de banana ele gosta. Bolo de banana ele gosta, entendeu? É só tipo aquela... Mas assim, ele comeu 7 bananas. E as pessoas, isso aqui. Eu falei, que a gente é banana, tipo... Banana, deixa ele, banana. né? Grande parte disso daí é fibra, fica tranquilo. De boa, potássio, tá ótimo, entendeu? E a Isa, assim, acho que a gente falou um pouquinho, você falou um pouco dos pais, mas tem alguma dica que você daria para os pais? Porque eles estão mais sobrecarregados, têm mais informação, têm muito acesso à informação, mas o que você acha que, assim, os pais poderiam ficar mais atentos? O que realmente é importante eles ficarem, principalmente na indústria da alimentação, que a gente está falando aqui, mas o que seria importante eles ficarem atentos, ou locais para eles procurarem informação segura, informação legal, assim? Eu acho que hoje, né, a democratização do acesso à informação, tem muitas nutricionistas infantis que falam, que dedicam, né, muito do seu tempo para passar conteúdo, né? Por exemplo, no Instagram. Então, eu acho que é muito bacana, tipo, a Karine Durães, né, que é da Almara, né, do Conselho Científico da Almara, ela tem conteúdos maravilhosos no Instagram dela. Então, acho bacana achar profissionais com referências e consumir o conteúdo deles. Tem algum jeito... Tem muita gente que fala que cadê o chat GPT para as crianças? Eu não vou desenvolver, porque eu sou muito ruim de tecnologia, mas, assim, se a gente pegasse todo o conteúdo dessas Nutris no Instagram e jogasse num wrapper de inteligência artificial, quem conseguir resolver isso... É que o GPT é bem ruim para alimentação infantil ainda, mas assim, eu acho que daqui a uns 5 anos já não vai ter mais isso. Eu já investi em app para tentar organizar a informação para pais, mas são tantas verticais e as verticais são tão interligadas que foi só quando surgiu a inteligência artificial que eu falei, agora dá para resolver. Agora dá para resolver. Porque não dá para você falar desenvolvimento motor sem falar de sono, não dá para você falar de comida sem falar disso. Então, as coisas não eram tão organizadinhas, entendeu? Elas não eram mutuamente exclusivas, né? Elas tinham essa interface muito forte entre elas, entendeu? Então, eu realmente acho que existe um espaço para uma inteligência artificial para responder, né, esse tipo... Mas tem que ter muito cuidado de onde vai puxar esse conteúdo. Porque também, se você soltar na web, não sei o que volta, entendeu? Então, eu acho que, eventualmente, a gente vai ter um portal de informação mais atualizado. Mas, hoje em dia, infelizmente, a gente está no faroeste, assim. Cada um por si, Deus por todos. Porque, assim, escolher uma boa pediatra, pensar, assim... E eu acho que é realmente ter o discernimento, né? Na hora de compra. O que eu tô comprando porque alguém falou? E isso faz sentido, entendeu? Tipo, mas você tem que ser uma pessoa muito questionadora, sabe? Pra você... Eu gosto de brincar, Isa, eu falo que não podemos depender do bom senso. Não. Porque bom senso não dá pra ensinar. A gente fala que common sense em inglês, né? Eles falam que o senso comum é raramente comum. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar desafiar o que foi feito com a gente. Entendeu? E virar e falar assim, a gente gostou de ser tratado dessa forma? A gente gostou de ter feito isso, de ter feito aquilo, isso... Eu tenho um bom relacionamento com a comida, porque isso que eu acho engraçado também, né? Muitos pais querem que o filho, tipo, coma tilápia com cuscuz e tá lá mandando uma pizza. Seu filho não vai comer tilápia. Você não come tilápia. Exatamente. Entendeu? Tipo, não vai rolar. Entendeu? Por quê? Porque tem um neurônio espelho. Tipo, eles querem copiar você. Entendeu? Então, assim, eu sei que o limite da alimentação do meu filho é o limite da minha alimentação. Porque é o que eu consumo na minha casa. Perfeito. Meu filho só come chocolate. Quem compra? Quem comprou? Eu vou levar a Isa pra fazer consulta comigo. Eu vou pôr ela do meu Ô, lado em Isa. todas as consultas. Quem comprou o chocolate? Você comprou o chocolate. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, até pela sua trajetória, pelas empresas que você investe. Você acredita que existe um caminho viável entre a conveniência e saúde na alimentação infantil? E o que esses novos modelos de negócio precisam considerar para realmente fazer a diferença?
Eu acho que existe, né? Eu acho que eu tenho que acreditar, né? Porque eu investi, né, nisso. Sim. Mas eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização. A gente tem alguns supermercados que realmente pensam muito à frente e a gente consegue fazer projetos bacanas, mas são lugares grandes que também têm as próprias organizações para desconstruírem, né? Então, assim, eu acho que existe, sim, um caminho. Eu acho que ele vai demorar porque ele depende de mais gente, ele não depende só da gente, ele depende... O que eu percebi é que eu posso falar o que eu quiser, a não ser que eu consiga convencer várias pessoas a acreditarem no que eu tô falando, não vai rolar, porque eu vou ficar exausto e eu não vou mudar nada, entendeu? Então, assim, eu acho que ele é... Eu não acho que ele é super rápido. Mas o que eu vejo hoje? Eu sou diretora comercial da Papai que Fez. O que eu vejo hoje que é muito bacana? Muitas mães procuram a Papai que Fez para abrir lojas, supermercados infantis nas cidades dela. Então, assim, Amapá. Outro dia uma moça do Amapá, olha, eu tô no Amapá, tipo, eu tô em Macapá, eu tenho um filho de 9 meses, eu percebi que não tem comida. Eu falei, não tem comida mesmo. Vamos ver como a gente chega no Amapá, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas veem essa necessidade e é bom hoje que, tipo, a Papai que Fez é uma referência, né? É uma das primeiras marcas que essas pessoas procuram, né? E o que eu falo é que, assim, tipo, existe um caminho para conveniência, mas a conveniência tem limite. Então, o que eu falo? Você não quer trabalho? Compra um cactus. Você tem um filho? Entendeu? Compra um peixe. Na verdade, eu tenho um peixe, dá muito trabalho também, entendeu? Então, assim, talvez não compre um peixe. Mas, assim, eu falo, cara, cubos de 25 gramas congelados é o mais fácil que eu consigo fazer. Sem comprometer outras coisas que a gente não está disposto a comprometer, entendeu? Então, assim, vai dar trabalho? É uma criança? Desculpa. Isa, para fechar, se você pudesse mudar uma coisa na indústria da alimentação infantil hoje, algo estrutural mesmo. Regulação da Anvisa. Reescrever. Já resolveria. E quando chamar os especialistas, não ouve apenas. Ouve e leva em consideração, né, Isa? Porque eu fui chamado para algumas já, e eu e outros especialistas, não para infantil. E nós damos os nossos pareceres, né? Mas parece que os pareceres não são levados em consideração. E aí a gente fica com aquela sensação assim, escutou só para colocar lá, sabe? Gente, resolveria tanta coisa, licenciamento de personagem, tanta coisa. E assim, mas a gente fez uma comparação mundial, assim, de regulação como parte da contribuição para consulta pública. E até quando eu falei, né, na Assembleia para abrir a consulta pública que eles pediram contribuições, eu falei, eu adoraria que o Brasil fosse pioneiro. Sim. Entendeu? Mas o Brasil, a gente tem medo de ser o primeiro a fazer uma regulação transformacional. Então, não tem nenhuma regulação hoje que eu faço, nossa, dos Estados Unidos é incrível, nossa, da França é demais. Portugal deixa colocar a partir de 4 meses, entendeu? Então, não tem nenhuma regulação hoje que eu falei, cara, então por que a gente não pode ser o primeiro? Vamos fazer a melhor regulação do mundo, aí todo mundo copia a gente. Mas eu acho que tem essa coisa como órgão regulatório, a gente sempre fala, você não vai errar contratando a McKinsey, entendeu? Você não vai errar seguindo o Codex. Perfeito. Porque você seguiu o Codex. Sim. Entendeu? Então eu virei e falei assim, agora como que eu mudo o Codex? Sabe assim? Então, tipo, mas é isso, assim, eu acho que falta um pioneirismo, sabe? Assim, falta uma... Por que eu não posso ser o primeiro? Porque tem muito risco ser o primeiro, entendeu? Mas alguém tem que ser. Alguém tem que ser. Entendeu? Então, assim, eu não sei se a gente coloca isso na pauta global, entendeu? Do Codex, entendeu? Mas, assim, é um trabalho que sozinho é muito duro. Então, eu acho que mais gente falando sobre isso, mas se eu pudesse mudar uma coisa, é a regulação. Tá. Você falou em pioneirismo e, pelo menos, Luiz, né? Quando eu encontrei você e encontrei principalmente o fundo que você criou, a Estia, né, a Estia Venture, principalmente focado, né, nesse público, que são as empresas que você investe, eu achei fantástico. Eu não conhecia outros, né? Então o seu foi o primeiro que eu tive esse contato.
O que você pensou na criação desse fundo? E eu acredito que não é só questão de mudar a legislação que você estava procurando naquele momento. Então, conta, para finalizar essa nossa edição, o objetivo, assim, o que a Isabela, aonde a Isabela quer chegar com a criação desse fundo, com as empresas, né, que a Isabela hoje investe? Então, eu venho, assim, a minha família sempre investiu em economia real, né? Uhum. Então, fábrica, fazenda, sempre, assim, fez muito parte da minha infância. E crescendo também. E, assim, o que eu vejo hoje? É impossível empreender no Brasil. É impossível você criar um produto bacana. Por quê? Porque você precisa de dinheiro. E quem vai te dar dinheiro? Ou você pega todas as economias da sua vida e começa uma coisa pequena, que é super arriscado, ou você pega no banco uma dívida a 40% ao ano, entendeu? Ou você tem algum fundo de risco que investe em você. Mas hoje, assim, se alocar 100 mil reais numa empresa ou você deixar no banco, você já passa do pressuposto que tem que ser 18%, porque se você for fazer uma decisão racional, econômica, entendeu? Então, assim, hoje, todos os fundos, assim, quase todos os fundos do Brasil só investem em tecnologia, entendeu? E não é só em tecnologia que a gente precisa, entendeu? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam usar sapatos, as pessoas precisam usar roupa, entendeu? Tipo, então, assim, não tem capital de risco indo para economia real, porque não compensa, entendeu? Porque, assim, então eu fico muito triste, sabe? O app X, ou, entendeu? Solução incremental para banco Y, entendeu? Tipo, mas isso dá dinheiro, sabe? Sim. Então, para mim, assim, eu conheço muito desse mundo de capital de risco. Eu morei 3 anos no Vale do Silício. Tipo, eu tenho muitos amigos que trabalham em fundos de diversos tamanhos, que fazem diversos tipos de investimento. E para mim, assim, eu investi num app. Tô super errado, porque eu não me importo. Sim. Eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de saber como funciona. Eu gosto de economia real. Eu gosto de economia real. Eu não sei se é porque eu cresci com isso, assim, mas, tipo, tecnologia pra mim vai muito além é tecnologia de, tipo, a atmosfera modificada. Eu tô fascinada nisso agora, entendeu? Tipo, é muito mais do que, tipo, é um computador. Tipo, o que é uma tecnologia, entendeu? Então, pra mim, eu gostava de uma coisa, eu falei, gente, se alguém não começar a colocar dinheiro nisso, não tem como essas empresas surgirem. De onde vai surgir a próxima empresa de alimentação infantil? Quem vai lá? Vai comprar a máquina com que dinheiro? Vai pedir para quem? Para esse fundo aqui, que eu sei que só investe em empresa de tecnologia, nesse outro aqui? E eu lembro, olha que interessante, Luiz, em 2022 eu tive uma conversa com um investidor, eu passei 10 minutos conversando com ele sobre IA. E eu falei, não, mas eu tô olhando IA. Eu já investi em 3 empresas focadas em IA. Ele, nossa, mas o que você faz? Eu falei, não, patrocinei o congresso, focado em IA, não sei o quê. Eu tava falando de introdução alimentar. Foi uma conversa de louco. Entendeu? Então a gente tá... E eu faço essa piada porque ela é perfeita, entendeu? Tipo, a gente tá num mundo onde, tipo, o cara tava lá e eu tô, tipo, não, óbvio, assim, mas IA tá, tipo, é o coração de tudo que eu faço, entendeu? Sabe? E então, pra mim, é isso, tipo, tem outras coisas, né? E, tipo, porque nos Estados Unidos você tem fundos focados em bens de consumo, você tem fundos, e aqui a gente não consegue estimular a economia, que as pessoas só querem colocar no aplicativo que dá pra lançar na Colômbia em 3 meses, porque é só traduzir pro espanhol, entendeu? Tipo, eu não quero fazer isso, sabe? Maravilha. Isa, eu espero muito que você continue atraindo muitas pessoas. Eu espero também. Muito, muito. Que esse movimento não pare. Que daqui a um tempo a gente possa falar, conversar novamente e que esse movimento seja muito maior. Então, eu agradeço. Eu, como pai, eu sou pai da Malu, eu só preciso agradecer. Obrigado por pensar, né, na saúde não só do seu filho naquele momento, mas na saúde do filho de todos, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada, Gabi. Obrigada, Foi Isa. uma honra imensa recebê-la aqui. Obrigada.